Olá, no texto que estaremos estudando hoje, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17, nós estaremos falando a respeito daquilo que começa como um fracasso, mas termina em grande vitória. Paulo vai nos mostrar que Deus sempre nos conduz em triunfo. Eu te convido a estar assistindo esse estudo, eu te convido, a seguir o nosso canal PIB da Freguesia. Eu te convido a deixar um like, eu te peço para deixar um like aí no estudo e também que você esteja compartilhando esse estudo com os seus amigos e familiares. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar a última parte do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo vai estar falando aqui sobre a sua intranquilidade e ele vai estar também falando a respeito do Evangelho, que Cristo sempre nos conduz em triunfo, que as coisas que a princípio parece que são uma grande derrocada, um grande problema, um grande fracasso, Deus nos mostra que é, na verdade, uma grande vitória. E aí, falando de Cristo e de coisas que pareciam uma grande derrota e demonstram ser a grande vitória, nós não podemos deixar de falar sobre a própria ressurreição de Cristo. João 20 narra as mulheres indo ali para o sepulcro onde Cristo estava sepultado, sem saber quem removeria a pedra. E elas iam ali para poder honrar, para poder cuidar do corpo de Jesus morto. E quando elas chegam lá, Jesus não está mais na tumba, porque Jesus havia ressuscitado. Então, um momento que parecia ser de grande tristeza, grande aflição, grande contrição, se demonstra assim a maior de todas as vitórias, que foi a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Aleluia. Vamos então estar lendo o texto do nosso estudo de hoje. Intranquilidade de Paulo, não encontrando Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor nos traz o pleno entendimento da Tua palavra. Senhor, abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber essa palavra e ser por ela abençoada. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo aqui, ele começa falando a respeito da sua intranquilidade. Paulo, voltando então, à linha da história, à linha do tempo. Paulo envia o que temos como sendo a primeira carta aos Coríntios. Paulo ali, ele já havia enviado uma carta, aqueles irmãos haviam enviado uma carta para Paulo, e tanto é que... Peraí, vamos traçar então a linha do tempo. Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto, uma carta que nós não temos. Essa igreja responde a carta, colocando inclusive vários itens que ela tem dúvida, tanto que Paulo ele sempre vai dizer assim, a respeito de, com relação a
traçando ali os pontos que aquela igreja havia questionado Paulo. Paulo responde essa carta, e é a que nós temos como sendo a primeira carta aos Coríntios. Quando Paulo responde essa carta, ele diz que ele vai para a Macedônia, depois da Macedônia ele vai passar em Corinto, vai ficar com eles no inverno e depois ele vai prosseguir a sua viagem. Só que Paulo resolve, antes de ir para a Macedônia, passar em Corinto. Paulo passa em Corinto. A visita é horrível, não é boa. Paulo então vai embora, mas ele diz, olha, eu vou, mas eu vou à Macedônia e volto aqui antes de ir ali para a Judéia. Paulo vai para a Macedônia, mas quando Paulo está para voltar para Corinto, ele pensa, ele diz, não é uma boa voltar a Corinto, porque nós ainda estamos muito melindrados com aquilo que se passou em minha última visita. Paulo, então, escreve uma carta para esses irmãos. Uma carta que Paulo vai dizer que foi escrita com lágrimas, né? A tinta que Paulo usou ali para escrever a carta foram suas lágrimas. Paulo está muito triste e pesaroso. Ele escreve aquela carta. Tito leva a carta para Corinto. E agora esse texto aqui que nós estamos lendo, versículo 12 e 13, é justo esse meio tempo em que Tito leva essa carta e Paulo está ansioso por Tito voltar para conversar com ele e trazer ali o resultado daquela carta que ele mandou. E Paulo diz que enquanto ele está aguardando Tito, o seu coração está intranquilo, não é? Ele não tinha tranquilidade no espírito, porque ele chegou lá em Troade e ele não encontrou Tito. E apesar das portas terem sido abertas para o trabalho ali de evangelização em Troade, Paulo não tem paz no espírito para estar com aqueles irmãos. Observem, irmãos, o campo estava ali pronto para a ceifa, mas Paulo, que estaria realizando a ceifa, pregando, colhendo ali os frutos, Paulo não tem o espírito tranquilo para poder usufruir ali daquele momento próprio para a pregação do evangelho. Isso, irmãos, fala muito a mim, fala muito a você, como ovelhas, como servos, porque muitas das vezes, irmãos, a obra ela está para ser expandida, a obra está pronta, está tudo preparado ali para termos uma excelente colheita, mas aí a igreja começa com as suas pequenez, a igreja começa com as suas miudices, a igreja começa com as suas besteiras, irmãos, e aí a obra não progride. Outro dia eu fui abordada por uma pessoa, uma igreja que estava, tendo ali um trabalho e recebeu um pregador de fora, e agora os diáconos da igreja estavam abordando o pastor com relação à mensagem que esse pastor, visitante, havia levado. Irmãos, enquanto pastor, nós convidamos, nós temos todo um critério para convidar uma pessoa que vai pregar. Agora, nós não podemos responder por o que aquela pessoa vai pregar no púlpito. Muitas das vezes nós somos pegos assim, de surpresa. Mas a questão é que quando me foi colocado as questões que estavam indignando aquela igreja, irmãos, eram questões bíblicas. São questões de denominação. Por que a nossa igreja, a nossa denominação não usa falar línguas? Por que a nossa denominação não usa ungir com óleo? Por que a nossa denominação não faz determinadas coisas? Isso não quer dizer que sejam erradas diante de Deus. São coisas que estão na Bíblia e que são feitas e que têm seu resultado, sim. Mas aí as pessoas vão lá, se reúnem, não para falar com o pastor a respeito de tudo de bom que foi feito, mas para questionar porque na igreja do pastor visitante se usa essa prática, se esse pastor realmente é da nossa denominação ou não. Não, irmãos, não, isso está errado, está feio,
Tá feio, irmãos. Ao invés de se reunir com o pastor e levar para ele coisas novas, pastor, foi tão bom, tantas pessoas se converteram, pastor, que palavra. E agora, qual é o próximo passo? O que nós podemos fazer? Você vai lá e você mina o trabalho daquele servo de Deus. Irmãos, as pessoas que estão à frente de ministério, as pessoas aqui, os apóstolos, eles eram seres humanos. E eles sofriam aflições, angústias, assim como eu e como você. E Paulo aqui, ele está dizendo, olha, eu não tive paz enquanto eu não encontrei Tito. Tito não me trouxe a resposta de que vocês estavam bem, de que vocês haviam entendido a mensagem que eu mandei pela carta. Vamos pensar nisso antes de arrumar a próxima confusão. Vamos pensar nisso antes de levar o próximo assunto bobo para os nossos líderes. Vamos colocar antes diante de Deus, que não seja a nossa vaidade. Quando tivermos que colocar, quando tivermos que realmente assim exortar o nosso pastor, os nossos líderes, que sejam com coisas que realmente venham a edificá-los e não coisa que venham apenas abalá-los emocionalmente. Mas vamos adiante. Paulo continua aqui, olha. Mas graças a Deus, não é, que em Cristo sempre nos conduz em vitória, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está falando que coisas que começam ruins, elas se transformam em coisas boas, elas podem ser ali, não é, uma coisa que vai nos trazer fruto, como ele chega ali em Troade, ele não consegue ficar tranquilo enquanto ele não encontra Tito, não é? E aí Paulo sai dali, ele vai para Macedônia, até que ele encontra Tito, então ele tem paz, mas ele está dizendo, olha, Deus, ele em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e ele é a fragrância do seu conhecimento, né? Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, né? Os versículos de 14 a 17, irmãos, eles vão nos apresentar uma imagem familiar a todos os romanos. Essa imagem era muito familiar aos romanos, mas não era muito conhecida para os cristãos do século, não é muito conhecida para nós cristãos do século 21. Então, eu passo a explicar aos irmãos, através aqui da leitura do texto, do comentário bíblico de Warren, né? Ele faz esse comentário aqui, o Novo Testamento, a Bíblia é explicada de maneira clara e concisa. Eu passo então a leitura aqui da página 519, ele vai dizer assim: Roma sempre fazia um desfile público quando um general retornava vitorioso para casa. Não muito diferente de nossos desfiles modernos, com chuva de papel picado. O desfile era cheio de pompa e circunstância e queimava-se uma grande quantidade de incenso em honra do herói. Os soldados e oficiais desfrutavam de glória e de louvor no desfile. Porém, os escravos e os prisioneiros, que também faziam parte do cortejo, terminariam na arena, em que morreriam lutando com feras selvagens. Os vitoriosos sentiam cheiro de vida e de alegria no aroma do incenso, mas os prisioneiros o cheiro lembrava a morte que tinham pela frente. Em seu desfile cristão, Paulo descreve Jesus Cristo como vencedor. Ele derrotou todos os inimigos com sua morte na cruz. Nós, cristãos, cavalgaremos com ele nesse desfile e compartilharemos a vitória dele. Contudo, nesse desfile, o cristão é o incenso, doce aroma de Cristo, que o Espírito espalha em nossa vida e por intermédio dela. Para os crentes, esse aroma significa vida. Porém, leva o descrente à morte, à condenação eterna. José tinha o aroma da morte para o padeiro, mas tinha o da vida para o mordomo. Então, Paulo, ele vai nos apresentar uma imagem bela e desafiante. É uma tremenda responsabilidade apresentar uma pessoa à vida ou à morte, se rejeitar a Cristo. Ser cristão é uma grande responsabilidade, pois nossa vida leva as pessoas para o céu ou para o inferno.
Observe o que o Warren está falando. A nossa vida leva as pessoas para o céu ou para o inferno, porque nós somos o bom perfume de Cristo, irmãos. Nós é que estamos aqui na terra e que exalamos por meio da nossa vida esse bom perfume. Agora, será que temos realmente exalado o bom perfume de Deus, o bom perfume de Cristo? Ou será que nós temos exalado outras coisas? Porque o perfume, para aqueles que vão ser salvos, que vão aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador, tem cheiro de vida. Mas o Evangelho, para aqueles que não aceitam o Evangelho, tem cheiro de morte. E aí está a nossa responsabilidade, como cartas vivas, como a representação do reino de Deus aqui na terra. Como é que nós temos agido? Ali naquela igreja de Corinto, aqueles irmãos estavam presos num monte de bobagem, num monte de disse-me-disse, preocupados com as credenciais de Paulo, se Paulo era de fato o apóstolo de Deus ou não. Preocupados porque como que Paulo poderia ser um apóstolo de Deus e vivia levando açoites? Como que Paulo pode ser um apóstolo de Deus e vive sendo perseguido? Como que Paulo pode ser um apóstolo de Deus e não é aceito pelos judeus? Como que Paulo pode ser um apóstolo de Deus e é rejeitado pelos gentios? E eles não conseguiam entender o verdadeiro ministério de Paulo. Para nós, hoje em dia, que conhecemos a história e sabemos a importância do apóstolo Paulo, é muito fácil criticar aqueles irmãos. Mas como que nós temos reagido aos nossos líderes? Será que temos duvidado dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros missionários, dos verdadeiros servos de Deus? Será que temos dado ouvidos àqueles pastores que estão mais para coach, estão mais para fazer um trabalho lá no âmbito emocional, que trabalha só as emoções? Ou será que temos dado realmente importância àqueles que pregam a palavra, que falam realmente, que nos dizem que estamos em pecado, que nos esclarece a verdade do Evangelho, que busca a transformação de vida dos membros de suas igrejas? Irmãos, hoje em dia é muito fácil, todo mundo se coloca como cristão, mas ser um verdadeiro cristão está cada dia mais em extinção. Porque, infelizmente, nós não temos buscado seguir os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores, os verdadeiros em Cristo. E hoje em dia nós temos muito falsos pastores. Muitas pessoas assumindo o púlpito e pregando, irmãos, uma palavra vazia, uma palavra que não tem cunho espiritual, uma palavra que está ali apenas para mexer com as emoções e não o verdadeiro evangelho. E isso não é de hoje. O próprio Jesus, quando estava pregando, algumas vezes foi criticado pelos seus discípulos. Ah, Senhor, que palavra dura! Quem é que quer ouvir isso? Mas essa é a palavra que liberta. Esse é o bom perfume de Cristo, que traz vitória, que traz vida. E Paulo, ele continua aqui, olha, no versículo 17, ele vai dizer: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando, ou seja, mascateando, irmãos, a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha, falamos de Cristo na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Quanta responsabilidade o apóstolo tinha em seus ombros. E ele deixa claro que ele não está aqui para mercadejar a palavra do Evangelho. Ele não está aqui para mercadejar, para mascatear a palavra de Deus. Por quê? Esse é um evangelho barato que está sendo vendido. Um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Que o Senhor possa estar trabalhando o meu coração, o seu coração, para que nós possamos ser o bom perfume de Deus, que transforma a vida. Que essas pessoas possam ser transformadas através do cheiro suave que nós exalamos da palavra de Deus. Que nós possamos cada dia mais ser bênção nos ministérios e nas igrejas que frequentamos. E que o Senhor possa estar cada vez mais trabalhando para que nós tenhamos visão e percepção para ver quem está falando em nome de Deus, da palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Amém.